Olá, professores. Olá, turma. O nosso trabalho é sobre biossegurança na clínica de radiologia, biossegurança e radioproteção, executados pelos alunos Aline Zorzal, Beatriz Furtado, Beatriz Ribeiro e Arthur Olímpio. Orientadora, professora Tereza Cristina Rangel Pereira. Introduzindo melhor sobre o tema, os cirurgiões e sua equipe todos os dias estão sob o risco constante de contrair doenças durante o exercício das suas funções. Muito importante lembrar também que o uso de equipamentos que emitem radiação ionizante é uma das principais causas para algumas infecções. Por quê? Porque durante o processo radiográfico, o equipamento e os materiais utilizados podem ser contaminados com o sangue ou saliva do paciente. Se as técnicas de asepsia e normas de biossegurança não forem adequadamente aplicadas. Bom, gente, falando um pouquinho sobre biossegurança, quem já sabe que é uma área de estudo e conhecimento extremamente importante, a gente pode ver a definição da Anvisa, que ela diz que é uma condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar e reduzir os riscos ou eliminar riscos inerentes a atividades que possam comprometer a saúde humana, animal ou até do meio ambiente. Ou seja, ela precisa ser levada extremamente a sério para gerar resultados de qualidade para o profissional, para o paciente e para o meio. Falando um pouquinho sobre a radiologia ela é uma especialidade que utiliza a radiação ionizante com o intuito de sensibilizar filmes radiográficos ou placas e assim formar imagens. Essas imagens são formadas com o propósito de auxiliar os médicos e os cirurgiões dentistas em diagnósticos. A radiação X ela é uma forma de radiação eletromagnética de natureza semelhante à luz. E sobre o seu comprimento? O comprimento de onda dos raios X eles são menores que o de raios ultravioletas e maiores do que o dos raios gama. Importante compreender também que eles são produzidos dentro de uma ampola quando os elétrons são acelerados e freados bruscamente contra um alvo metálico, como a gente pode ver na figura ao lado. Um fator muito importante é que por mais que a radiação X seja benéfica a oferecer imagens e diagnósticos, ela também pode provocar danos celulares e, em alguns casos, levar até a morte. Bom, gente, radioproteção é um conjunto de ações que visam proteger as pessoas, os profissionais e o meio de radiação ionizante. Existem algumas organizações que controlam as medidas, ou melhor, estabelecem padrões para as medidas de radioproteção. Uma delas é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que tem o objetivo de sistematizar as recomendações de radioproteção a nível mundial. E já a nível nacional, a gente tem a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que publicou em 1998 a Portaria 453, que estabelece as condições adequadas para a proteção radiológica na odontologia. Também, aqui no Brasil, a gente tem a RDC 330, que é uma resolução que estabelece os requisitos sanitários para organizar o funcionamento da radiologia diagnóstica ou intervencionista. Assim, por meio dessas organizações e regulamentação, a gente consegue perceber a importância de equipamentos de proteção individual especializados, além de ser discutido a respeito da dosagem de radiação ionizante em cada paciente e o tempo de exposição desses pacientes a essa radiação, que são extremamente importantes para a biossegurança na radiologia. Falando um pouquinho sobre os tipos de exames de imagem que existe, vou falar sobre as radiografias intra- e extraorais, o exame panorâmico, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia, a densidade óssea e a ressonância magnética. É importante ressaltar que tanto a ultrassonografia como a ressonância magnética, elas não utilizam a radiação ionizante, porém esses são os exames usados em nosso cotidiano. Agora falando um pouquinho sobre a rotina de biossegurança em odontologia, mais especificadamente na radiologia odontológica, né? É importante ressaltar que a radiografia ela deve ser realizada por 4 mãos, ou seja, com a ajuda de 2 pessoas.
O ambiente ele deve ser protegido de aerosóis. Devemos utilizar EPIs completo em uma proteção de grau 3. Utilizar barreiras de proteção plástica para envolver o cabeçote do aparelho de raio-x e todos os demais equipamentos que serão utilizados durante o exame. E é muito importante sempre desinfectar todas as superfícies com álcool 70. Quando a gente recebe o paciente para realizar o exame, a gente oferece um copo descartável com uma solução onde ele vai realizar o bochecho. O primeiro bochecho será realizado com peróxido de hidrogênio a 1% durante 1 minuto. E o segundo bochecho será realizado durante 1 minuto também, porém com 15 ml de glutonato de clorexidina a 0,12% sem álcool. Quando o paciente ele utiliza prótese ou algum tipo de aparelho removível, esse aparelho ele deve ser retirado antes do bochecho, limpo com gás e imerso em uma solução adequada durante 10 minutos. Existem diferentes tipos de imagem, né? Primeiro eu vou falar sobre a aquisição da imagem nas técnicas intrabocais. Nas técnicas intrabocais, deve ser feita preferencialmente com o uso de posicionadores radiográficos autoclaváveis, com o objetivo de reduzir os erros para que eu não precise ficar repetindo aquela radiografia. E esses filmes, quando eles são convencionais ou sensores de sistemas digitais intrabocais, eles deverão ser embalados em uma embalagem plástica apropriada ou um saco plástico transparente. Para que eu vou fazer isso? Para eu diminuir a estimulação salivar no meu paciente. A aquisição da imagem com o filme radiográfico primeiro, você vai passar álcool 70 na superfície plástica do filme sem tocar nele, porque se eu toco nele, eu vou infectar ele, né? Com isso, eu vou depositar ele na bancada já desinfectado e coberto. Sempre lavar as mãos e calçar as luvas e usar protetor plástico ou filme PVC, que vai cobrir todo o conjunto do filme, isolando assim a saliva do meu paciente, deixando o halo então para fora. E a aquisição da imagem com placa de fósforo fosfoestimulante, que é o seguinte: o sensor digital placa de fósforo estimulante, ele não é autoclavável como os outros, ele é reutilizável. Então, é muito mais fácil dele ser danificado. Então, eu não posso molhar ele ou limpar ele com produtos químicos. Portanto, eu devo ter um cuidado redobrado em relação à sua biossegurança para, então, evitar a contaminação do sensor pela saliva daquele paciente. Após a exposição, eu devo desembrulhar o sensor ou retirar a sacolinha plástica sem tocar no filme, e então depositar no copo para que ele possa ser levado ao processamento para assim gerar a imagem. Após esse exame radiológico, o paciente ele será dispensado. Com a dispensa do paciente, um dos operadores deverá continuar paramentado e assim realizar a remoção das barreiras. Todas as barreiras elas devem ser retiradas após cada atendimento e ser colocado em um lugar apropriado para o descarte do meu material contaminado. Assim, o outro operador acompanha o paciente até a recepção para a dispensa dele. Dentro da radiografia odontológica, a gente tem algumas considerações gerais sobre o paciente, incluindo o controle de infecção. Quais são as orientações que nós devemos ter sobre o cuidado com o paciente? Primeiro, o paciente ele deve ficar confortável e permanecer imóvel durante toda a exposição de radiação. Importante também que deve-se evitar a repetição prolongada de exames, como por exemplo, para que não ocorra várias repetições de exame, nós devemos remover todos os objetos ou adornos, como por exemplo brincos, cordões e piercings, que venham interferir na formação da imagem, assim ter que refazer o exame de novo. Usar posicionadores para filmes ou sensores digitais, utilizar o menor tempo de exposição possível com a qualidade de imagem, ou seja, reduzir na dose de radiação, e observação do paciente durante a exposição. É importante também verificar se foi realizado outro exame radiográfico da região recentemente. Deve-se também utilizar barreiras. Que tipo de barreiras? Podemos ter avental de chumbo, protetor de tireoide, chumbo nas portas e nas paredes. Extremamente importante é a sinalização do ambiente. Por quê? Porque é regra, né? As normas de regulamentação nacional e de proteção radiológica prevêem a utilização desses instrumentos padronizados de sinalização. É necessário serem obrigatoriamente instalados em hospitais e clínicas, né, odontológicas,
como forma de orientar esses indivíduos em situações de exposição a radiações ionizantes. Vou falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter quando o paciente é especial ou então uma criança. Por quê? Porque esses pacientes, eles são dois grupos que vão necessitar de um cuidado especial da nossa parte. Por quê? Crianças e pacientes especiais podem apresentar uma dificuldade de cooperação, ou seja, de ficar parada para poder fazer o exame e outros procedimentos. Também existem algumas dificuldades anatômicas, por exemplo, a boca da criança ser um pouquinho mais pequena, o que também pode dificultar. E um paciente especial, geralmente alguns possuem distúrbios neurológicos. Então, é sempre importante que esse paciente ele esteja na presença de um acompanhante e que essa radiografia seja feita da forma mais adequada possível. A gente também visa prevenir infecção cruzada. Ou seja, controlar a infecção, evitando a contaminação de si próprio, dos colegas, do paciente e do ambiente. As principais infecções são a hepatite B ou a C, a AIDS, a tuberculose, a herpes simples, a rubéola e a sífilis. As medidas de controle de infecção que nós temos a vacinação contra a hepatite B, sempre usar luvas e protetor ocular, máscaras, muito importante a utilização do EPI. Os filmes eles devem ser embalados em plásticos para evitar sua contaminação com a saliva. Todos os posicionadores de receptor de imagem e de mordida devem sempre ser desinfectados corretamente e sempre muito importante a lavagem das nossas mãos antes e após os procedimentos. Gente, então, aqui tem umas fotos da clínica de radiologia da UFES. Aqui temos a sala de raio-x, onde é feita a exposição do paciente à radiação ionizante. E na foto ao lado temos os avisos para entrada na sala de raio-x, que são de extrema importância, com uma janela blindada para se ver tudo do lado de fora que acontece do lado de dentro. Bom, temos a câmara escura também, onde é feito o processamento desse material radiográfico. E na sala de interpretação, após a ida da câmara escura, é feita a leitura. Alguns equipamentos radiológicos também merecem alguma atenção. Esse aparelho de raio-x periapical de alta frequência é um dos mais novos equipamentos lá da UFES. E ele é extremamente importante porque ele diminui a exposição do paciente à radiação, fazendo com que a radioproteção seja maior e afete menos o organismo. Além disso, tem essa câmara escura portátil, que faz o processamento também da radiografia, porém a nível menor. Então, gente, basicamente nosso trabalho é isso e concluímos aqui.